Mais uma semana estamos juntos. Convido vocês a estarem curtindo esse conteúdo, compartilhando para aquelas pessoas que vocês entendem que também gostariam de compartilhar conosco deste momento. Momentos onde refletimos, momentos onde nos damos o direito de ouvir algo que, de alguma forma, fala com o nosso coração. Pois é esse o meu propósito, é de chegar ao seu coração. Essa semana eu vou iniciar contando para vocês uma história que eu ouvi e achei bem interessante. É a história de um menino, ainda muito jovem, que morava em uma cidadezinha pacífica, tranquila, e no caminho que ele fazia para sua escola tinha um grande lago, um lugar de natureza, e ele, indo ao caminho da escola, junto com seus amigos, era ainda um menino muito jovem, iam sempre fazendo aquela brincadeira, aquela algazarra, aquela barulheira. Mas quando ele passava por aquele rio, ele percebia que tinha um senhor sentado embaixo de uma árvore, olhando para esse rio. E ali eles passavam brincando e iam para a escola. E todos os dias ele percebia essa mesma imagem desse senhor sentado ali, na beira daquele rio. Eles passavam brincando, vivendo o seu momento, mas para ele não passava despercebido aquele homem ali sentado. Dias passaram até que ele resolveu parar ali, junto àquele senhor. E ele foi fazer uma pergunta. Moço, o que faz com que o senhor fique aí, parado, durante tanto tempo, olhando para o nada? O que o senhor está fazendo aí? Criança ainda, curioso. E esse senhor sorriu e disse a ele: meu filho, o meu corpo está parado, mas a minha mente não. A minha vida não está parada. Somente o meu corpo está aqui, parado. E na realidade, a nossa vida, a nossa mente, os nossos pensamentos, eles não param em momento algum. Então, eu venho até aqui para o meu corpo, justamente para poder fazer as escolhas melhores dos meus pensamentos. E o menino, sem entender muito bem, falou assim: como assim? Eu não estou entendendo. E esse senhor disse a ele: me diga uma coisa, como são os seus pensamentos? A sua vida, o seu dia a dia, as coisas são sempre como você gostaria? E o menino disse: não, com certeza não são. E o senhor perguntou a ele: o que, por exemplo? Ele: a professora me dá notas que eu não queria ter. Manda eu estudar para a prova que eu não queria estudar. E muitas vezes, quando eu estou dentro da minha casa, eu vejo meu pai brigar com a minha mãe e eu não queria ver isso. Minha mãe vive reclamando do meu quarto desarrumado. Sei lá, são tantas coisas que eu fico pensando. E o senhor disse a ele: pois é, e você pensa sobre tudo isso que você está me falando? Ele disse: penso o tempo todo. Agora mesmo eu vou para a escola, vou ter que estudar. Quando eu voltar para casa, eu sei que a minha mãe vai brigar comigo porque o meu quarto ficou desarrumado. E sim, eu já estou pensando sobre isso. E esse senhor disse a ele: pois é por isso que
Todos nós, assim como você, ainda um jovem, um menino, pensa sobre todas essas coisas. Os adultos também são assim. Os adultos também pensam e pensam e pensam e pensam sobre todas essas coisas que preocupam, que trazem tristezas. E por isso eu escolho sentar aqui, debaixo dessa árvore, e olhar para essa natureza, olhar para esse lago calmo, silencioso, perceber um pássaro que voa, que canta, perceber a beleza das borboletas que voam. Eu escolho todos os dias parar aqui para acalmar a minha mente, para que eu possa sair deste momento de só pensar, pensar e pensar em coisas que trazem preocupação, que perturbam o nosso coração. Então, eu escolho estar aqui, fazendo com que esse momento seja um momento aonde eu refresco a minha mente, eu silencio a minha mente, porque eu começo a dar mais importância a tudo que eu estou vendo aqui. E isso me faz muito bem. Isso faz muito bem para minha alma. E é por isso que eu venho até aqui todos os dias e silencio os meus pensamentos. O menino olhou para aquele senhor e disse: é bem interessante tudo isso. E se despediu e saiu, continuando seu caminho para sua escola, aonde os seus amigos já tinham ido, e ele continuou o processo da sua jovem vida. Todos os dias ele passava por ali, percebia aquele senhor, ria e passava. E o tempo foi passando e ele nunca mais conversou com esse senhor, mas ele passava por ali, já mais adolescente, já com um pouco mais de idade, sempre cumprimentava aquele senhor e se acostumou com a presença daquele senhor ali, sentado na beira daquele lago. Um dia, ele já estava um adolescente mais para adulto, ele passando por esse mesmo local, ele percebeu que ele já não estava mais vendo aquele senhor ali. Ele passava por vários horários diferentes e ele não via a presença daquele senhor. E ele começou a indagar, a perguntar por aquele senhor. Até que ele teve a notícia que aquele senhor havia desencarnado. Havia chegado o momento dele de fazer a sua passagem. E aquilo bateu forte no coração dele. Quando ele teve essa notícia, veio lágrimas nos olhos. Sim, ele chorou profundamente. Ele percebeu que ele conversou com aquele senhor somente uma vez. Mas como foi importante o ensinamento que aquele senhor trouxe para ele. Como foi importante para ele tudo que ele conversou e a presença daquele senhor ali. E ele simplesmente respirou e percebeu o quanto a sua mente, os seus pensamentos continuavam acelerados, continuavam nesse looping da vida, aonde todo o excesso de informações e de compromissos e de responsabilidades foram colocando ele cada vez mais em uma aceleração. E os dias foram passando, os anos passaram, e ele continuou morando nessa cidadezinha. Ainda uma cidade calma, pacífica, mas nem sempre ele estava pacífico dentro dele. Nem sempre ele estava calmo dentro dele. Ao contrário, a sua mente, os seus pensamentos
criavam histórias e histórias e histórias, traziam sensações, emoções, sentimentos que muitas das vezes ele queria silenciar e ele não conseguia. E ele lembrou daquele senhor. E ele resolveu, no dia seguinte, acordar um pouco mais cedo dos seus compromissos normais do dia a dia e ir até aquele lago e se sentar ali onde aquele senhor se sentava. Já que fez efeito para aquele senhor, já que ele disse e tudo que ele dividiu com ele quando jovem, que o senhor dividiu com ele quando ele era jovem, e tinha tanta propriedade, marcou tanto ele, e ele viu esse senhor fazer isso durante tantos anos. E ele se dirigiu àquela árvore. Ele se sentou naquela pedra, olhou para aquele lago. Não foi fácil. No início, não foi fácil acalmar a mente. Mas ele insistiu. Ele foi no outro dia e no outro dia e passou a prestar atenção no que estava acontecendo ali, naquele lugar, naquele momento. Quando o lago se movimentava, por algum galho de árvore cair dentro dele, ou pelo movimento de algum animal, ele ficava observando a quantidade de pássaros diferenciados que tinham ali, os insetos, os animais, as borboletas. E ele percebeu que nesse processo, realmente, ele não ficava tão perturbado com as preocupações dele. Sim, ele continuava ali, entendendo o ensinamento daquele senhor, que ele teria, sim, os seus processos da sua vida. Mas quando ele se permitia ter aquele momento escolhido por ele, para que ele pudesse acalmar os seus pensamentos, isso refrescava a sua alma. Isso trazia um refrigério. Isso fazia muito bem a ele. E aí, ele lembrava e agradecia aquele senhor por aquele ensinamento. Em como ele se sentia cada vez mais sereno, equilibrado, pacífico, em todas as situações que ele teria que vivenciar. E eu venho dizer a vocês que essa história muito me marcou, porque essa história fala muito comigo. Essa história fala muito para aquilo que eu escolho para mim e que eu escolhi para mim há muito tempo. Onde, sim, eu tenho consciência da correria da dia a dia, do quanto a nossa vida está cada vez mais exigindo de nós, com certeza porque foi escolha nossa, por permissão nossa, estarmos envolvidos em tantas coisas desnecessárias que não conseguimos ter tempo para silenciar, que não conseguimos ter tempo para justamente fazer como esse senhor fazia. Sentar na beira de um lago, não pensar em nada, colocar o seu pensamento somente na gratidão de tudo aquilo que ele via. Isso é muito importante. Hoje, eu trouxe essa história até aqui para justamente relembrar a você como estão os seus pensamentos, como você está vivendo hoje. Existe um excesso de compromissos, de responsabilidades. Você às vezes percebe que você
está fazendo coisas que você nem gosta de fazer, ou que está sendo de repente cobrada, exigida pelo outro, e isso não é leve para você. Como está a sua vida? O que você pode se permitir soltar? Fazer trocas, sabe? Pequenas trocas. Há muitos anos eu me permiti a não assistir mais televisão. Hoje falam muito sobre isso, mas eu não faço isso há 10 anos na minha vida. Porque eu percebia que todas aquelas informações não me preenchiam em nada. Até mesmo as novelas, que para muitos é um momento de distração, para mim não era, nunca foi. Tantas coisas que eu vejo hoje, pessoas que me falam, eu sigo fulano, eu sigo ciclano, eu sigo Beltrano, e ficam ali minutos, às vezes 10, 15, 20, ou até mais, em uma rede social chamada TikTok, chamada Reels no Instagram. Vão mergulhando em uma viagem que na verdade não está levando a lugar algum. E não percebem o quanto esse tempo poderia ser preenchido, justamente preenchido por espaços vazios, que é muito necessário para nós. Esses tempos aonde a mente, os pensamentos, o tempo está sendo preenchido por informações desnecessárias, deveriam estar sendo preenchidos pelo silêncio, pelo vazio, pela gratidão, por sentir a paz, por sentir o amor, por olhar para tudo e perceber o quanto a nossa alma fala, sem precisar ser controlada nem comandada por nada nem por ninguém. Porque quando nós estamos seguindo alguém, ouvindo alguém, nós estamos sendo controlados também por esse alguém. Nós estamos também fazendo com que a nossa mente entre nessa mesma frequência. É como se fosse uma hipnose. Vocês estão sendo hipnotizados sem perceber. E nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos ao que ouvimos, ao tempo que passamos nas redes sociais. Precisamos fazer a escolha de ter um lugar, um cantinho, onde possamos simplesmente respirar, sentir e agradecer. Esse senhor dessa história tinha um lago onde ele sentava. Nós que vivemos aqui, na cidade que eu vivo, nós temos a Lagoa de Araruama, que é linda, é maravilhosa. Sentar, respirar, observar. Ou se não podemos estar num ambiente assim, no quintal da sua casa, numa caminhada que você faça, no local aonde você puder estar, esteja consigo mesma, esteja simplesmente respirando e agradecendo, abrindo espaço para que sim você possa estar trazendo para você a calma, a tranquilidade, a paz, aquilo que vai dar a você a oportunidade de ter as melhores intuições das decisões que muitas vezes você precisa tomar. Não deixe o burburinho lá de fora fazer parte da sua história.
faça a escolha de ter um momento de silêncio, para que você possa ouvir somente a sua alma, a sua conexão com aquilo que te envolve. Somente a paz, o silêncio, a observação, o sentir, faz com que você tenha cada vez mais consciência de quem você é, do que você escolhe para você. Nós só podemos nos ouvir no silêncio. Se dê essa permissão, faça isso por você. E é isso que eu te convido hoje, para que você olhe para dentro, olhe para você. Um beijo de luz no seu coração e que a minha alma possa abraçar a sua alma.